Então, vamos falar um pouco do questionário 2, ó. Você enviou também, eu vi que boa parte das questões estava bem resolvida, né? É, calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aí você, deixa eu lembrar, ó, você, a um e a 2 você fez, né? É, eu vou abrir o seu questionário aqui para eu poder ver. Peraí, um minutinho. Ó, força de uma interação. Quero esse aqui, né? Tá, vamos lá. Ó, você pesquisou bem, parabéns, viu? Muito bem. Do que depende a freada que o motorista faz? Depende da velocidade dele, né? Primeiro lugar, do espaço, do tempo, do ambiente e da situação. Considerou outros aspectos também, muito bom. Se ele estiver em alta velocidade, porém possui um bom tempo até realizar a parada total. É, se ele estiver, se ele estiver em um espaço curto, a necessidade de acionar o freio ser urgente. Muito bem. Aí na 2, né? Classifique os tipos de freada e freada repentina. Você classificou freio motor, até pesquisou que era freio motor, muito bem. Freada suave, outros. Outros são aqueles normal, quando você bota uma marcha tipo segundo, o carro vai ficar reduzindo. É semelhante ao freio motor ao freio e ao freio motor. Muito bem. É isso mesmo. Aí na 3, ó, sabemos que a variação da quantidade de movimento do carro. Aí a 3 tinha uma tabela para preencher, né? Também é conhecido que a variação é igual a força vezes tempo, né? Então você vê que a quantidade de movimento ela foi colocada aí na tabelinha com 13.600, tá? Ela é a mesma. Igual você falou um pouquinho mais embaixo, quantidade de movimento não muda, né? Com a com a, com a força de freada, né? A quantidade de movimento total é a mesma. Você está vindo com o carro a uma certa velocidade, depende da velocidade, vai ter uma quantidade de movimento total que o carro vai ter que dar para a terra, para trás, para parar, né? Vai ter que perder aquela quantidade de movimento para parar. Então, essa quantidade é a mesma, não depende da força só da velocidade que o carro vinha. A força de freada é uma consequência, né? Ela vem por causa da quantidade de movimento que você estava. Se a quantidade era alta, e isso quer dizer que você vinha numa velocidade grande, né? Velocidade grande, então a quantidade de movimento era alta. Imagina, então, tudo bem? Então você vinha numa velocidade grande, a quantidade de movimento era alta, né? Então isso fez você ter que fazer um esforço maior para parar. Que esforço é esse? Para perder toda essa quantidade de movimento que o carro tinha, ele teve que dar para a terra para tirar dele, né? É assim que o carro para, né? Aí ele faz a velocidade dele ir a zero, tudo bem? Esse ponto. E a quantidade de movimento que ele vinha era uma só, dependia da velocidade que ele estava. Então, aí ele perdeu essa quantidade, só que demorou mais. É, para ele perder porque era muita, né? Isso em situações normais, né? Quando você tem tempo para parar, você está a uma distância grande, né? Por isso que é importante manter uma distância de segurança os veículos à frente, né? Para não correr o risco de entrar em colisão com eles. Então, mas se tiver um imprevisto, você tiver que pisar no freio rápido, essa quantidade de movimento que é grande, que o carro tem que perder para ele parar, né, tem que dar para a terra, você vai ter que perder muito rápido. E a freada, a força de frenagem vai ter que ser grande, né, porque não tem como, né, se uma quantidade grande dessa para sair do carro, para ele parar, e com pouco tempo para frear, você tem que é, pisar no freio fundo, né? Fazer uma força de frenagem maior e vai ser uma freada brusca, vai ser uma freada que é de uma hora para outra. Então
essa freada ela é freada repentina, né? Que o exercício fala. Então aí a força é grande e o tempo é curto, né? Você tem menos tempo para parar o carro, a força tem que ser maior. Se você tem mais tempo para parar o carro, se você vinha numa velocidade mais reduzida, ou se tinha mais distância que você estava do veículo da frente, você vai poder dividir a força para parar o carro em um tempo maior. Então você tem a mesma quantidade de movimento, aquela lá, que tem que sair do carro, né? Mas você pode dividir, aí vem a força, né? Com a quantidade de movimento vem a força. Você pode dividir essa força em tempo maior para parar porque você tem tempo agora. Então você não precisa frear de uma vez, você pode dividir a força. E é isso que fala a questão da 3. Para preencher a tabela, é para você observar, prestar atenção que dá para você fazer de outras formas, né? Porque você tem uma quantidade de movimento inicial ali dada, mas não precisa frear com uma força alta, tá? Você pode dividir a força num tempo maior. Então, isso ele chamou de freada suave. Você tem uma força de frenagem que tem que ser feita para parar o carro até o final, mas ela pode ser dividida e vai demorar mais, mas a força de freio vai ser menor. Então a força de frenagem vai ficar menor. É, então a força de frenagem ela pode ser dividida se aumentar o tempo de freada. E se tiver que ser rápido, a força de frenagem vai ter que ser grande. Você percebeu que uma é o contrário da outra? Quando uma sobe, se a força de freada subir, o tempo vai ser curto. Se o tempo for maior, a força de freada vai poder ser dividida, né, por segundo. Então ela vai poder ficar menor, não vai? Então você viu que um é o contrário do outro, essas duas grandezas, e juntas elas formam o quê? A quantidade de movimento do carro, que é constante, é igual, é aquela, mas ela pode ser dividida por segundo, né? A força de frenagem pode ser dividida e ficar menor se ela for feita em um tempo maior, né? Ela dividida em mais tempo, tudo bem? Então isso mostra que ao preencher a tabela, para a gente prestar atenção que a força ela e o tempo de freada, juntos eles formam a quantidade de movimento. E a força ela vai ao contrário do tempo de freada. Se tem pouco tempo de freada, a força tem que ser alta. Se tem muito tempo de freada, a força pode ser menor. Mas a quantidade de movimento é a mesma, é igual. E o que nós queremos dizer com isso? Que você pode ficar brincando de variar. Você pode mudar, por exemplo, a tabela tem a primeira linha feita com 3.400 newtons de força e para 4 segundos, tá? Então, se multiplicar 3.400 vezes 4 dá 13.600, né? E se você diminuir o tempo de frenagem, de modo que se você dividir 13.600 por ele, vai dar exato. Então, é isso, entendeu? É para dividir 13.600 por outros tempos que o resultado da continha dê exato, o resultado da divisão seja exato, porque aí você vai manter a conservação da quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento conservada. E é isso que a gente quer, tá? Porque nós agora estamos falando da conservação. Então, para conservar a quantidade de movimento, a, ao dividir ela por um tempo ou outro qualquer que você vai escolher, o resultado tem que dar exato. Tá? Então, a ideia da tabela é essa. Se eu puder dar um exemplo só, se você dividir 13.600 por 5, dá um número exato. Tenta dividir por 2, por 8, por 10, por 12, por 16, tá bom? Aí você vê que a tabela não é comprida, é só para completar mais duas linhas dela, né? É bem pouco assim. Então é só isso a 3, tá? Aí a 4 a gente vai, a gente vai analisar assim do que depende para. Aliás, ainda a 3, né? Teve mais de um item nela, né? A letra A você fez muito bem,
respondeu que a quantidade de movimento se conserva, exatamente, ela se conserva mesmo, né? Ela fica constante. E isso só depende da velocidade que o carro estava antes de você pisar no freio para começar a parar aí o carro, né? Então ela se conserva, ela fica igual. O que muda é a força, é o tempo de freada, que pode ser maior ou menor, e a força de freada, que vai depender do tempo, né? E sempre é o inverso do tempo, tá? Sempre o inverso do tempo. Mas os dois juntos formam a quantidade de movimento. Na B você falou bem que do que depende a força de frenagem ser maior ou menor, o tempo, né, de parar o carro, da distância que você tem, de ter obstáculos, né, de ter condições da via, né, da atmosfera, do tempo, né, chuva, é, porque isso interfere no atrito da roda com a terra, né? Então, exatamente, o tempo o tempo de frenagem pode ser maior ou menor. Primeiro acho que era o tempo, né? A questão do, deixa eu ver. Então, não, primeiro era a força. O que faz a força de frenagem ser maior ou menor é o tempo que você tem para parar o carro, tá? E o que faz o tempo ser maior ou menor, né? Se você seguir a mesma linha, assim, a quantidade de movimento, se ela for a menor, mais baixa, isso contribui para o tempo de parada do carro ser mais baixo também. Tá? Então, se a força depende do tempo que você tem para parar o carro, o tempo depende da quantidade de movimento que o carro vinha, né? Se ele vinha numa velocidade alta e tem menos distância para parar, aí você tem um outro obstáculo, aparece alguém atravessando na frente, né? Pedestres, assim, ou pode começar a chover. Então, isso muda o tempo de parar. E uma das coisas, a principal, talvez, né? Supondo todas as outras constantes, né? A principal é a velocidade, tá? Que o carro vinha antes de você começar a pisar no freio. O principal, então, é a quantidade de movimento que o carro tem que perder, tem que dar para a terra para parar. Né? Essa é a principal que influencia o tempo de parada dele, né? Que ele vai ter tempo de parada dele. Então, o tempo de parada depende da velocidade que o carro vinha ou da sua quantidade de movimento antes de começar a parar, né? Você que sabe. E da distância que ele está da faixa, né? Do semáforo, do ponto que tem que parar, do tempo, se está chovendo, se tem obstáculos na pista, né? Das condições da pista. Mas esses são fatores menos importantes, né? O principal é a velocidade ou a quantidade de movimento que o carro tá. Se for alta, você vai ter menos tempo, né, para parar o carro do que se ela fosse menor, tá? Então, se veja que a quantidade de movimento pequena, ela contribui para evitar acidentes também, tá bom? Porque ela ajuda a diminuir o tempo, desculpa, a aumentar o tempo que você tem, né, para você poder parar o carro, tá? Então, para isso, a velocidade tinha que ser menor. É. Aí, na questão D, não, A, B, C, D, E, não, não tem E, não, aí é a 4, né? Para você achar uma fórmula que dá para calcular a quantidade de movimento, você achou, né? É força vezes tempo, muito bem. Viu na tabela, né? Que tinha também que a quantidade estava igual a força vezes o tempo. É isso aí. Aí tinha a letra B dessa questão que falava se a unidade de quantidade de movimento era igual a de força vezes tempo, que você respondeu também bem falando que é Newton vezes segundo, né? Que é exatamente, porque a ideia é essa, porque Newton é força, né? E segundo é tempo. Então, Newton vezes segundo é força vezes tempo, que é a quantidade de movimento, né? Que você chegou, aí você igualou a quantidade de movimento a força vezes o tempo. E tá certo também, é isso aí. E na 5 ele falava assim, você sabe que o airbag, antes de entrar nela, né? O airbag ele foi feito para absorver a quantidade de movimento, porque a pessoa dentro do carro, ela vinha na mesma velocidade do carro,
Então, se tivesse uma colisão, o corpo da pessoa ir para frente ia bater contra o carro, ia ter que dar toda essa quantidade de movimento que ela estava para o carro para parar. Então, lembra que força segue a quantidade de movimento, ela ia bater com força maior, força grande. Para diminuir essa força de colisão, aí o airbag, ele que absorve a quantidade de movimento da pessoa, que você supõe que era grande, né? Geralmente assim, se você viaja a velocidades grandes, né? Você acaba escolhendo ou optando por um carro que tem airbag, né? Senão você escolhe um menor, né? Um modelo mais simples, né? Mas se você tem uma quantidade de movimento grande para perder, para sair do seu corpo e vai bater com força, tá? Né? O seu corpo vai bater com força contra a frente do carro. Então o airbag entra no meio, absorve a quantidade de movimento seu e diminui ela até tirar ela aos poucos. É progressivo, ele é elástico, ele vai inflando e de pouco em pouco ele vai tirando do seu corpo a quantidade de movimento dele, que precisa ocorrer para ele parar, né, para a velocidade dele ir a zero. E a força que o corpo vai bater no airbag, ela pode ser grande no começo, mas numa fração de segundo, assim, muito pequena, essa força diminui, né? Diminui assim cerca de meio segundo, um quarto, 4 décimos, 3 décimos de segundo, a força já vai se tornar bem menor e a força de batida do corpo contra o airbag já vai ser reduzida. E isso em 3, 4 décimos, 5 décimos, meio segundo no máximo, né? Então você perdeu a quantidade de movimento que era alta e a força de batida de colisão ela foi diminuída por causa do airbag também, né? Então se a gente vai olhar a questão da força, que ela foi diminuída, lembra da fórmula quantidade de movimento é igual a força e tempo vezes tempo? Se a força diminui, o que ocorre com o tempo? Lembra que é inverso, o tempo ele aumenta, né? Lembra? O tempo vai aumentar se a força diminuir, né? Lembra que o tempo de parada ele é o inverso da força. Se a força é menor, o tempo é maior, né? Mas pelo menos você não bate com força, né? Não vai ter uma força de colisão grande, né? Então o tempo aumentou. E se você ler o enunciado, é isso que ocorre. O tempo de colisão ele se tornou maior, de 0,05 segundo ele passou para 0,5 segundos, né? Se tornou maior e ele então diminuindo a força, né, da colisão do corpo contra o airbag, tudo bem? Diminuiu a força da colisão. E depois o tempo ele vai diminuir, vai ocorrer alguma coisa, o seu corpo vai parar. Então se você pegar a quantidade de movimento igual a força e tempo, você pode falar, lembra que a quantidade lá do início era a mesma? Para parar o seu corpo, é aquela quantidade ali que ele tem que dar para a Terra, né? Então você pode falar que a quantidade sem o airbag é igual à quantidade com o airbag, tudo bem? E aí você pega a fórmula, força vezes tempo sem o airbag e diz que é igual força e tempo com o airbag, né? Você percebeu a, a ideia? Que a passagem de pegar as quantidades, falar que elas são iguais e depois aí você vai poder ter como calcular o quanto diminuiu a força da colisão com o airbag. Porque se você chamar assim, ó, se você chamar força, vou pegar aqui um caderno para escrever que eu acho que fica melhor, né? Um instantinho. Ó, então você chama força sem o airbag, tempo sem o airbag, força com airbag, tempo com airbag, né? Dá para você ver, ó. Força, aqui ó, força com airbag, sem airbag, tempo sem airbag igual força com airbag, tempo com airbag, tá?
Tudo bem? Aí, depois, a gente sabe que o tempo sem o airbag é 0,05 segundo, né? Tempo com airbag, 0,5 segundo. Deixa sair, eu vou substituir os valores. Ó, e eu já volto aqui para mostrar o que que aconteceu depois, tá? Ó, força sem... Ficou assim, né? Força sem o airbag, você não sabe quanto era, né? Ficou vezes, ó, vezes tempo sem o airbag, que é 0,05 segundos, tá? Ficou igual força com airbag, vezes tempo com airbag, tudo bem? Que é 0,5 segundos, olha. Depois a gente quer a força com o airbag em relação à força sem o airbag, né? O que a gente faz aqui? Você quer a força com o airbag sobre a força sem o airbag, né? Ela vai ser igual, ó, força com sobre força sem vai ser igual a 0,05 dividido por 0,5, tá? Não é isso que vai ficar? Ó, 0,05 dividido 0,5, né? 0,05, 0,5. É lá, então ficou assim. Aí, força com airbag sobre força sem airbag vai dar... Aí você faz essa continha, essa conta de dividir 0,05 sobre 0,5. Tá? Não é aquele resultado que você mostrou que é negativo. Não é, tá, Isabelle? Precisa corrigir e colocar aí um outro valor, tá? Eu só não vou te colocar quanto dá, mas é simples. Você pega uma calculadora, faz a conta, se você tiver dúvida de fazer no papel assim, e você me mostra lá no questionário, tá? Depois você me manda outro, porque você pode editar ele, tá? Pode editar ele e você me manda a correção dessa questão, tá? Quanto ficou a força do corpo contra o airbag, contra o carro com airbag sobre sem o airbag, tá? Aí, se fazer essa divisão, você acha, tudo bem? Porque é uma relação, né? Tá bom? É, deixa eu só fazer uma paradinha aqui, só para falar da 3, você completou a tabela já, tá? Eu tô vendo agora que você achou tempo 8 segundos, né, de parada, dividiu 13.600, lembra por 8? Deu 1.700, muito bem. Depois você usou com 16 segundos, deu 13.600 dividido por 16, dá 850. É metade de 1.700 que era por 8, né? É isso aí. E você fez muito bem, montou a tabela, tá certo, tá? Então não precisa, tá? Montar a tabela você já fez. E tinha uma pergunta, né? Qual freada era mais confortável para o motorista? Porque como maior a força em módulo, maior é a aceleração e por consequência maior será a variação da velocidade, né? Dessa forma, a freada cuja força é 850 newtons é mais confortável para os passageiros, pois a aceleração é, sentida pelos passageiros será menos brusca, né? Então, a aceleração mais branda, né? Menos brusca, tá certo, é isso. Você aumenta o tempo de parada, diminui com isso a força, porque a força é o contrário do tempo de parada, né? Quanto maior é o tempo, menor é a força de frenagem e você assim sente menos essa força mesmo, porque ela é menor, né? Então você sente uma força menor de parada, de frenagem, se o tempo de freada que você tem para frear o carro for maior, porque é inverso, né? Então, se o tempo é grande, diminui a força de frenagem e a quantidade de movimento fica constante, tá? Nunca é demais, não pode passar em branco, né? Deixar de pontuar. Então, aí você corrige a 5 e a 6. Em julho de 2007, o CONTRAN aprovou a Resolução 245, que obriga os novos veículos a ter equipamento antifurto com bloqueio e rastreamento do veículo, para poderem ser comercializados no Brasil, né? Mas não a resolução que obriga os veículos a ter airbag ou freios inteligentes como o ABS. Eu coloquei um lembrete, né, que hoje tem essa resolução, tá? Essa lei já existe, mas quando essa apostila foi feita não tinha ainda, tá?
Então, realize um debate envolvendo essas prioridades e, ao final, escreva uma carta endereçada ao CONTRAN, onde você vai defender um seu posicionamento sobre quais deveriam ser as prioridades, né, adotadas por eles. Que medidas de segurança eles deveriam fazer primeiro? Colocar antifurto e rastreamento ou freio ABS e airbag, né? Então, essa é uma questão para você usar o que a gente estudou nesse capítulo. O freio ABS, eu não falei dele, né? O freio ABS, ele é parecido com o airbag, mas ele é para parar a roda. O airbag é para parar a pessoa, né? O freio ABS é igual, mas ele é para parar a roda. O carro, ele vinha lá numa quantidade de movimento grande, né? Que ele vinha numa velocidade grande, então ele de repente ele tem que parar o carro rápido, né? Em pouco tempo. A força de frenagem que ele faz sem o freio ABS é uma, que é maior. Então, por que a força com o freio ABS é menor? Porque o freio ABS é mais macio, rodas de liga leve geralmente fazem parte de carros que têm o freio ABS, porque esses são compostos que são feitos para ter menos atrito, né, com o solo e gerar uma quantidade de movimento menor contra o solo. Eles vão receber de volta uma quantidade de movimento da terra para frente, né, contra o carro, contra eles, um pouco menor também. Então, isso seria se você tivesse uma velocidade baixa, menor, você conseguiria diminuir a quantidade de movimento num carro comum, né? Com o freio ABS, você pode estar a velocidade mais alta e mesmo assim, na hora de frear, você frear com menos força, porque vai ter uma quantidade de movimento para perder, para o carro dar para a terra, que vai ser menor porque o atrito que o terra está recebendo do carro é menor também. Até os freios são mais macios, são compostos, que eles vão rolar mais na terra, né? E não vão derrapar, né? Já ouviu aquele barulho de pneu de carro freando? E ele sai da pista até, né, ele trava a roda, porque o atrito era muito grande e a freada foi brusca e a velocidade era alta, né, também, e a quantidade de movimento do carro contra a terra era grande, e a que ele recebeu de volta era maior ainda. E você vai lembrar que essa quantidade de movimento que faz o carro ir para frente, tá? Então imagina você receber uma quantidade maior para frente e do que a que você já estava, a roda vai acabar saindo da pista, levantando, né? Ou pode, no mínimo, frear com aquele barulhinho lá que a gente já sabe, está acostumado, né? E tem para evitar acidente, né? Você sabe que se não fosse daquele jeito ia ter acidente, né? Porque o carro vinha numa velocidade alta e de repente ele teve pouco tempo para parar o carro e ter que pisar no freio ali rápido na hora e gerou uma força grande, tá? Mas ó, se ele tivesse numa velocidade mais baixa, ele conseguiria perder a quantidade de movimento que ele tinha que perder para perder, ele conseguiria fazer uma força de frenagem, de atrito, tá? Que iria parar o carro com menos força, se ele tivesse uma velocidade menor. Porque ele teria mais tempo de parada e tempo maior quer dizer uma força menor. Tudo bem, não é? Uma força de parada menor. Então ele teria uma outra situação, outra coisa se ele tivesse com freios ABS, mesmo numa velocidade maior, como os pneus são mais macios, tem menor atrito, a terra dá para o carro uma quantidade de movimento menor para ele ir para frente e vai gerar uma força menor. A força de frenagem do carro vai ficar menor também, né? Porque se ele tem uma força menor que impele ele para ir para frente, sabe? Tem uma força menor que está fazendo o movimento dele ir para frente, a força de frenagem vai ser menor também. Então a força para parar o carro vai ficar menor. É, e, e, então se ele tivesse ABS, teria menos atrito, estaria recebendo uma quantidade de movimento menor da Terra e estaria se movendo com uma força menor, uma força motora, né, para frente.
e teria que fazer uma força menor para parar também. E teria mais tempo de parar com isso, né? Então o freio ABS, ele aumenta o tempo de parada, de frenagem, diminuindo a força que o carro tem que fazer para parar, tá bom? Então o freio ABS, ele é um equipamento de segurança e o airbag, né, que a gente estudou, ele é o mesmo com você, com uma pessoa, com o corpo. Ele para o corpo, dividindo a força de batida que o corpo ia bater em um tempo maior e ela fica menor com isso, tá? Ela fica menor, conservando a quantidade de movimento, tá bom? Então é para você dizer esses dois pontos e o que você acha que é prioridade? É ter antifurto e rastreamento ou ABS e airbag, né? Porque a questão de segurança, elas vêm primeiro, né? Assim, eu acho que a gente acha isso, né? Então, se você comparar os dois itens, o que teria que vir primeiro, tá? Para você, na sua opinião, se você fosse dirigente do Detran, o que você colocaria primeiro na lei, né? O que teria que vir primeiro para você, tudo bem? Então é para você comparar e dizer, tá bom? Tudo bem? Aí na outra questão, a questão da força das leis de Newton, eu pus uma foto no Messenger, eu não sei se você viu, acho que viu, né? Das forças que estão ocorrendo no desenho e você teria que identificar quais forças são aquelas que estão descritas na caixa, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar para mim, tá? Então é isso, ó, um abraço, até mais.